libertação. Certo. E aí, quando a gente fala em depressão, né, automaticamente, no meio evangélico, eles vão falar o quê? Não todos, obviamente. Muitas pessoas hoje abalizadas, pessoas que entendem, não só de mundo espiritual, mas de outros contextos também, mas muito acham que isso aí é demônio. E não é. Tem muita coisa na depressão que não tem nada a ver com demônios, pelo contrário. E é isso que eu queria também fazer uma abordagem aqui, Legal. uma abordagem alimentar, uma abordagem dentro de um aspecto também psicológico, fisiológico. Porque ninguém fica depressivo de uma hora para outra, né, pastor? Não, Tem algo. É construído isso, né? isso. A depressão Tem é raízes. construída. A depressão é igual a homossexualidade nesse sentido, é uma construção. A pessoa não se torna depressiva da noite para o dia, a não ser que seja uma situação muito agravante. Então, por exemplo, a pessoa ela perdeu um ente querido, aí é muito complicado, porque perder muitas vezes o pai, a mãe, um irmão, é muito natural até que a pessoa ela acabe entrando, se ela não lidar com aquilo, numa depressão. E você sabe o que você está falando aqui, aí o Espírito Santo está dando um discernimento aqui até para já falar. Tem muitas pessoas que elas têm uma depressão de luto. Muita gente hoje precisando de curar feridas de luto. Então, é muito comum a gente orar por pessoas, por exemplo, aí eu falo da oração agora, e a pessoa, ela urrar, ela gritar, porque ela tem feridas de luto que nunca foram tratadas e que gera nela uma espécie de depressão. Olha. E aí, a gente precisa entender o conceito de depressão. Muito bem. Bom, antes do senhor já explicar o conceito, eu quero falar para você que está assistindo aí, nosso site tá aqui, ó. Eu quero apresentar para vocês nosso caderno de ministrações. Tá aparecendo aí na sua tela o nosso QR Code do nosso site, que é www.crentepodcast.com.br. Nós temos aqui o caderno de ministrações, temos agendas, temos devocionais, tanto em modelos masculinos e femininos também, tá? Então, você acessando o site, você já vê a lista de todos os modelos lá e a gente entrega lá na sua casa, tá bom? Então, acesse o site lá e conheça os nossos produtos do Crente Podcast, tá bom? Deus abençoe. E, pastor, vamos lá então, né? Qual que é o conceito de depressão? Bom, a depressão, assim, psicologicamente falando, ela é considerada aí o que a gente chama de uma doença, né? Vamos colocar assim, psicológica, e que está afligindo muitas pessoas nos dias de hoje. Então, hoje o número, inclusive, de suicidas é muito grande por causa de depressão. Que as pessoas não entendem isso, mas a depressão, existem níveis, existem graus, vamos colocar dessa forma, e que dependendo do nível, quanto mais um nível elevado de depressão, pode gerar na pessoa até mesmo o suicídio. Agora, a depressão ela é uma das maiores doenças desse século, está ligada a uma questão emocional e que vai agir no aspecto fisiológico, psicológico e muitas vezes espiritual. Então a depressão ela tem ramificações, mas está ligada ao estado emocional da pessoa. É algo que atinge as emoções da pessoa. Depressão não está ligada no sentido assim, a origem dela não é no corpo. A origem, vamos colocar assim, mas ela está ligada à alma. Ela pode ter a causa no corpo, mas ela está ligada à alma. É uma emoção que a pessoa sente, vamos colocar assim, a depressão, e que acaba atingindo aquela pessoa. E aí, qual é a maior caracterização da depressão que eu falo? É a tristeza profunda e permanente. Então você pega pessoas hoje, Rafael, que elas estão inclusive dentro das igrejas, pessoas do meio secular também, mas que elas apresentam uma tristeza profunda. Você olha para a pessoa, eu faço clínica de cura e libertação, eu bato o olho da pessoa, não precisa ser profeta, você tem revelação para ver que aquela pessoa está mal. Você olha assim e fala, meu Deus, como que essa pessoa está mal? Então ela já apresenta um quadro clínico de depressão, claro, existem várias causas, existem várias razões para isso. E você percebe que ela é uma pessoa depressiva, melancolizada.
Então é uma tristeza muito profunda e que permanece, que prevalece. Então, por exemplo, a gente falou do luto. Uhum. Luto na Bíblia, Deus dá 1 ano para a pessoa se recuperar do luto. E às vezes você pergunta para algumas pessoas, faz quanto tempo que você sofre do luto? 3 anos, 10 anos, 20 anos. Quer dizer, a pessoa ela fica numa depressão por causa de um luto e ela não consegue sair daquilo. Então ela não consegue romper, ela não consegue vencer em áreas, porque tem uma tristeza lá dentro que não deixa. E olha, você já fez algo que você estava muito triste, que você teve que fazer? Uhum. Você Sim, produz acontece. direito? Não. Você não De jeito produz legal. Não é a mesma coisa. É diferente quando você está alegre, você está feliz, você está desenvolvendo algo. A sua mente, ela fica mais sóbria, mais apta para determinado tipo de criatividade por causa da alegria. Agora, a depressão não. A depressão, ela nos inibe, ela nos comprime, ela nos reprime, ela nos faz opressos. E tem muita gente opressa por causa de depressão. É claro que a gente precisa entender as causas, que a gente vai falar aqui. Mas é como você disse, é uma construção. A não ser que seja uma coisa muito grave mesmo. E às vezes acontece, né? Muito grave. E como que se dá essa construção, pastor, na sua visão? Olha, essa construção ela vai se dar de acordo com a característica do que a pessoa vive. Então, por exemplo, igual eu falei, às vezes é uma traição, é um divórcio, a dor de uma perda irreparável. Tem gente, e vai depender do contexto pessoal de cada um. Por exemplo, você pode ter uma perda e você lidar muito bem com isso, por causa da sua estrutura emocional. Enquanto o outro tem uma perda menor e ele lida aqui com aquela situação de uma maneira pior. Mas porque ele não tem a mesma estrutura emocional que você tem. Então a construção, ela vai requerer e vai mapear isso, a estrutura emocional de cada pessoa. Cada um tem uma estrutura emocional. Eu tenho uma, você tem uma, ele tem outro, a pastora Keila tem outro. Cada um de nós temos essa estrutura. E a estrutura, ela é formada no seio familiar, no seu contexto familiar. Então, por exemplo, a gente tá falando de depressão, mas aonde que é que a pessoa recebe a primeira rejeição da vida dela? No ventre. No ventre, num contexto familiar. Então você percebe que é nesse contexto familiar que a depressão, muitas vezes, ela começa a ser gerada na vida da pessoa. Agora, a construção, ela começa a acontecer a partir daí. Aí vem ventre, vida intrauterina, aí vem pós-parto, dependendo do contexto, infância, adolescência, juventude. Aí quando você começa a fazer o mapeamento da depressão, tá, por que você é depressivo? Desde quando? Desde sempre. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, desde sempre, você sempre foi assim? Porque hoje, Rafael, a gente tá com um problema grave. Hoje tem criança depressiva. Tem. Esse é o problema. Infelizmente. E antigamente não tinha esse entendimento, mas hoje tem crianças com depressão. Poxa vida, uma criança com depressão, eu fico vendo meu filho lá, o Dani, ele não para, ele brinca toda hora, ele é feliz. Agora, você pega uma criança melancolizada, você olha para a criança, semblante caído, triste, quer dizer, tem alguma coisa que está acontecendo. Aquela depressão ali, ela tem uma causa. Pode ser que é algo dos pais, é verdade. Pode ser que é algo circunstancial da família, é verdade. Pode ser que seja alguma coisa exterior, escola, algo do tipo. Alguma coisa está acontecendo. Então tem que se fazer o que a gente chama de mapeamento. A construção começa pelas fases da nossa vida. Então já vem lá do dia do dia da concepção. E aí vai entrar uma coisa até que é interessante, porque existe uma questão de genética depressiva. Então, por exemplo, é o que eu chamo de depressão epigenética, né? Toda pessoa que teve familiares que tem depressão, já existe algo epigenético nessa família que tende à depressão. Então a pessoa nasce, ela já nasce já com uma propensão de ter também a depressão. Claro que isso na libertação a gente tem um outro nome, que depois eu falo. Tá ligado também a muita coisa, né? Hormonal também, depois que nós vamos falar aqui. Vamos né? falar, tá ligado? Não, a depressão tá ligado com essa Muita questão coisa, epigenética, alimentação, bactérias,
fluoretação na água, está ligado à tecnologia, está ligado a fármacos, está ligado às disfunções hormonais, glândula pineal, deficiências nutricionais. Então, E isso é interessante, porque a maioria, isso é demônio, demônio. Eu falei, querido, não tem nada de demônio. A pessoa está com uma deficiência nutricional e isso está gerando, por quê? Porque a nossa mente tem que funcionar direito, você concorda? sim. As pessoas não entendem de tricotomia, espírito, alma e corpo. Vamos lá, corpo, 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. A alma é a sede do seu intelecto, das suas emoções, volição, vontade própria. A alma está ligado ao seu intelecto, às suas emoções, os seus sentimentos. Só que a alma também tem uma coisa chamada cérebro, de 1,4 kg. Alguns têm um pouquinho mais, mas tudo bem, é verdade. Mas 1,4 kg, o nosso cérebro, ele é um computador biológico, neural. É uma coisa extraordinária. Nem os computadores dessa geração conseguem ter a velocidade que o nosso cérebro tem. O maior de todos eles. O nosso cérebro tem uma capacidade armazenativa de 1.000 terabytes, no mínimo. Um cérebro comum. Agora você imagina um cérebro debaixo do poder do Espírito Santo, com uma mente expandida, ativado pelos dons do Espírito Santo. A saber, o dom da palavra da sabedoria, que é um dom que expande a mente da pessoa. Poderoso. É você que trabalha com isso. Imagina 1.000 terabytes. Quantos terabytes tem aí? Nesse computador? Tem um. E dá para guardar muita bastante, coisa. Bastante. 1.000 terabytes. Sim. Bilhões de neurônios. Mas é no cérebro que tem reações químicas. Sim. Então, dependendo do contexto químico, isso afeta a nossa mente, a nossa alma. E que gera o que a gente chama de depressão. Claro que eu vou falar isso de outras formas. É interessante você falar aqui do ventre, né? Dessa construção da depressão, porque a criança, ela inicia ali sua fase em desenvolvimento. Se você não traz a nutrição para ela desenvolver, ela vai desenvolver como, né? Com falta de vitaminas no corpo. No pré-natal, o que a mãezinha tem que tomar? Ácido fólico. Exato. Por quê? Porque o ácido fólico vai trabalhar principalmente na criança, na vida da mãezinha também, mas principalmente na questão neural. Uhum. Então tem todo um contexto. A gente tem que entender o seguinte, a gente está falando de depressão aqui, e a gente vai comentar aqui depressão dentro do aspecto fisiológico, psicológico e também espiritual, porque existe a tricotomia da depressão. Uhum. A depressão é uma doença que está ligada a uma questão também tricotômica. Pode ser só um fator fisiológico, pode ser um fator psicológico, altamente psicológico, e também em alguns casos é fator espiritual. A gente também não pode isentar o espiritual, porque também se deixar o pessoal... Você não pode falar de espiritual, não, porque é demônio, mas tem coisa que tem coisa que não é. A gente tem que ser sóbrio e ter um ponto de equilíbrio. Sim. Tem coisa que é demônio sim, tem coisa que não é demônio, tem coisa que é psicológico, é fisiológico. E dentro da fisiologia você precisa de um monte de coisa, o seu corpo precisa. É igual um carro. Se você não coloca combustível, ele anda. Você vê, uma coisinha que afeta o carro, você já fica, né, com problemas. O carro não anda direito, ele dá dor de cabeça, literalmente. Não é verdade? Então tem vários fatores nesse sentido aí. Bom, vamos para a terceira pergunta. Existem sintomas latentes da depressão? Tem vários. A depressão ela tem vários sintomas. Tristeza profunda, choro frequente. E choro aqui eu posso colocar como pranto. Existe uma diferença de choro e pranto. Choro pode ser uma coisa do momento. Você chorou ali, acabou. Tá? Pranto não. O pranto é um choro permanente, frequente. Todo dia. Se você percebe uma pessoa que todo dia ela chora, é porque ela está em depressão. É uma coisa que, olha só, 21 dias chorando já é um hábito. E significa dizer que é uma depressão habitual. Ela já entrou no estado depressivo. Porque não é normal uma pessoa chorar todo dia. Sim. Eu não estou falando de chorar na presença de Deus. Eu estou falando de choro. E geralmente o choro está ligado a alguma situação que a gente está vivendo, injustiças, problemas da vida. Então tristeza, choro frequente, automutilação. Hoje um grande problema. A maioria dos suicidas que se mutilaram é uma depressão oculta que está ligada à orfandade paterna ou materna.
Eu já peguei casos assim de um jovem se mutilar. Aquilo ali, claro, tem fatores espirituais também, tá? Mas está muito ligado à questão da orfandade paterna ou materna. E aí o jovem começa o quê? Se mutilar, automutilação. Ele se corta. Ah, mas é para chamar atenção. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. É porque ele tem problemas emocionais devido à falta de paternidade ou de maternidade. O grande problema das pessoas é família disfuncional. O problema da humanidade é esse, tá? A pessoa tem falta de concentração, ela tem descontentamento geral, ela não se sente bem com nada. Pode pensar, a pessoa deprimida, ela tem mudança de humor, ou ela é mal-humorada, ou ela é uma pessoa que tem um mau humor no sentido de tristeza. Chata, às vezes, conhece gente chata? Bastante. Muitas vezes, perda de desejo sexual no casamento. A pessoa casada não quer mais ter ato sexual, tem um descuidado com a aparência, com a higiene pessoal. Isso é perigoso. Se você falar assim para mim, isso aqui é tudo sintoma, pastor, é tudo sintoma, são sintomas. Quando você trata a causa, esse sintoma vai embora. Agora, é aquilo, né? Se esses sintomas começam a permanecer, aí pode gerar um fator espiritual, que a gente vai falar lá no finalzinho. Então, aparecimento de dores sem justificativa física, aí vai surgir a depressão psicossomática, que gera a depressão é uma doença na alma, mas que pode também caracterizar um problema no corpo. Sim. Tem vários. Explosão de raiva. A depressão, a pessoa que tem depressão, ela pode ter explosão de raiva. Sentimentos de ódio de si mesmo, dificuldade em tomar decisão, porque o cérebro dela não pensa direito. Ela não está pensando. Sentimento, olha só, sentir que não é possível apreciar a vida. Ah, eu nasci nesse mundo, mas para mim esse mundo não tem sentido. A pessoa fica sem sentido. Quantas pessoas que estão nos assistindo e elas acham que a vida não tem sentido? Isso não é uma verdade, a vida tem sentido. Deus não te colocou nessa dimensão que a gente chama de terra por colocar. Deus tem um propósito. A questão é que você foi descaracterizado do propósito de Deus. Então tem insônia, sono excessivo, agitação, ou letargia, fadiga. Olha o tanto, desânimo na maioria dos dias. Você conhece gente que só vive desanimado? Você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, desanimado. Aí, pode ser espiritual? Pode. Pode ser um fator psicológico altamente? Pode. Mas pode também ser fisiológico. Às vezes essa depressão que se caracteriza no sintoma de desânimo pode estar ligada ao que a gente vai falar na frente, uma deficiência vitamínica. A pessoa está cansada, fadigada, você fala, meu Deus, a pessoa não... Todo dia. Aí você fica orando. Você ora e nada acontece porque você está orando da maneira errada. Você está achando que é algo espiritual e não é espiritual, é fisiológico, que está tocando na alma. Tem coisas que é fisiológico e que se manifestam na alma. Tem coisas que é na alma e que se manifestam no corpo. Tem as suas reações, incapacidade de concentração, sentimento de inutilidade e culpa. Quanta gente que se sente inútil. Ah, eu sou primo do Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, sobrinho do quase nada, eu não sirvo para nada, eu não mereço nada. Isso é terrível. Pensamentos de morte e suicídio é o que mais acontece. Tentativas de suicídio, abandono de interesses, de hobby. E um dos maiores sintomas da depressão, vontade de se isolar. Pode perceber que toda pessoa que tem depressão, principalmente profunda, ela se isola. Ela fica longe de tudo e de todos. Ela se tranca no quarto. Ela se fecha no quarto, não come direito, não toma banho, não se veste direito, não tem uma higiene pessoal. Quer dizer, ela está numa depressão. E aí, tem vários homens na Bíblia, né? Jesus entrou numa depressão ali temporária. Na verdade, uma tristeza profunda, eu não digo nem depressão, mas uma tristeza profunda, que se fosse nos dias de hoje seria caracterizada de depressão. Mas foi uma tristeza profunda temporária no Getsemane, que era o lugar da prensa, ele foi moído, pressionado. Agora, e o profeta Elias? Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?